Olha só. Olá, o programa em discussão especial de hoje vai falar sobre feminicídio. Os casos de feminicídio aumentaram 44% no primeiro semestre de 2019 no estado de São Paulo, se comparado ao mesmo período do ano de 2018. Nos primeiros 6 meses deste ano, 82 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2018, foram 57 casos. A maioria dos casos, 73%, ocorreu dentro de casa, 60 de 82. Em 46% dos casos, o suspeito foi preso em flagrante. A média de idade de todas as vítimas mortas em 2019 é de 36 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, do total de casos registrados no período, 68 deles foram esclarecidos e seus autores presos em flagrante ou no curso das investigações. Outros 8 feminicidas morreram após as ocorrências. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a Renata Banhara, que é ativista de políticas públicas para a mulher. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Obrigada por você nos acolher a causa e fechar o foco na mulher. Muito obrigada. Imagina, é nossa obrigação falar desse tema aqui, não só hoje, mas sempre. Obrigada. Renata, fala um pouco pra gente, né, dessa situação hoje no Brasil. Aumentaram os casos de feminicídio ou aumentaram as denúncias? Qual que é a sua opinião? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, os grandes assassinos do momento viraram heróis. Heróis que conseguem emprego, altos salários, que conseguem redução de pena. Então, eu acho que aconteceu as duas coisas. A gente pode citar o caso do bispo, do Misael Bispo, né, que matou a Mércia Nagashima, e que está aí com uma redução de pena, já está nas ruas, inclusive pedindo a arma dele que está retida, e inclusive com a OAB válida, que é um absurdo. Eu peço para todos os advogados do Brasil o carinho e a atenção para essa causa. Ele não pode ter uma OAB. Quanto chefe de família hoje não consegue tirar a OAB porque está desempregado e não consegue pagar o custo da OAB, né, da carteirinha? E um homem como esse, que é um assassino, ele não pode representar uma classe tão importante quanto a OAB. O Bruno, da Elisa Samúdio, está aí empregado, jogando futebol, ganhando bem. Quanto chefe de família desempregado, volto a falar, né? Enfim, eu acho que as duas coisas aconteceram. Também denunciar, a coragem da mulher de denunciar. Mas mesmo assim, 52% ainda não denuncia. Eu tenho um dado, desculpa, Luciano, que 1.600.000 mulheres foram agredidas esse ano, o ano passado para esse ano, né? 1.600.000 mulheres foram agredidas. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Entre espancamento e tentativa de enforcamento. Então, vamos falar do começo dessa história, né? Quer dizer, é o abuso dentro de casa, né? Formas de abuso que são detectadas e tal. Você, trabalhando aí, né, no apoio à mulher, programa Sentinela, né? Como é que começa esse abuso em casa? Quais são as formas de abuso? Detalha pra gente, por favor. Eu acho que é muito simples, assim, a falta de respeito, né? A falta de educação, é um processo que vem da educação. Eu gostaria muito que as escolas falassem um pouco sobre a relação homem-mulher, como somos complementares, como somos... Eu sou mãe de 2 meninos, então eu não acredito muito nessa coisa de homens vezes mulheres. Quando você fizer isso, você dividiu. Né? Isso você não vale consegue para tudo, educar. Renata. Isso vale para tudo. Ninguém está contra ninguém. Nós somos parte, né, de uma mesma sociedade, a gente está aqui integrado e um tem que ajudar o outro no final das contas. Né? Essa ideologia de que a gente está contra o outro, enfim, isso é uma coisa do neoliberalismo, da economia, enfim, de uma série de coisas que está mudando a nossa sociedade. Mas eu queria que você detalhasse, então, o que você já viu na prática, no programa Sentinela, o que você já viu de as mulheres relatando em relação a abusos do companheiro, do namorado, dentro e fora de casa? É muito comum aquela mulher que, como foi o meu caso, nesses últimos 10 anos eu estive casada. Ele não é famoso, não é conhecido, então que não associem com algum outro ex-marido, que eu já fui casada 2 vezes. Esse meu último ex-marido não era famoso nem nada. Ele nunca falou um palavrão dentro de casa, ele nunca falou alto dentro de casa, e ele nunca foi hostil comigo. Então, em um fato, em um momento, ocorreu a violência. Mas, de modo geral, existem vários outros perfis de agressor. Tem aquele agressor que nunca bateu, né? Mas ofendeu. Falou que a mulher era burra, ignorante, caótica, feudo rural, o medo do companheiro, riscou uma mesa, um risquinho na mesa na hora de fazer uma limpeza. O companheiro identificar aquele risquinho da mesa, aquele risquinho ser um problema grave dentro da relação, o que não há de ser, né? Uma porta da geladeira que o acrílico trincou,
São pequenas coisas que o agressor coloca na mulher e estabelece nela um sentimento de culpa e um pânico. Quando ele chega no domicílio, ela tem pânico, medo. E são coisas do cotidiano, porque tudo estraga, tudo quebra. Às vezes você vai esquentar um arroz, queima. E são pequenas coisas que se tornam grandes problemas. Uma conversa no telefone, que sempre foi uma coisa normal, o companheiro para do lado e fica tentando ouvir. Então, são traços muito suaves. Um macarrão que ficou fora do ponto, são coisas que você não estabelece lógica, mas para quem está dentro daquela relação e daquele casamento, se tornam terríveis. Ela tem medo do olhar do companheiro, ela tem medo da rejeição, da negação do companheiro para coisas do cotidiano que são muito simples. Um arranhão aqui dentro do carro, né? Violências psicológicas, né? Exatamente. Que acabam indo para a violência física. A física, às vezes, ela não aparece. A física, ela não aparece. A psicológica é muito maior, muito maior. Um pote mal fechado são coisas muito pequenas. E quando nós falamos da violência física, aí ela cria um ciclo que já deve ter sido muito falado aqui, que é o ciclo que começa, ele violenta, depois ele vai para a lua de mel, o romance, ele estabelece o amor, o afeto, como nunca antes, como nos primeiros meses de relacionamento, para voltar para a violência depois, né? Existe o ciclo da violência, que a mulher sozinha não consegue sair. Ela só consegue sair com a ajuda psicológica. Ela está atrelada ali ao sentimento do companheiro. Por quê, e a questão Luciano? financeira também, né, Financeira, porque uma mulher bem, o que é para a mulher estar bem? É a família estar bem. É a geladeira estar abastecida, é os filhos estarem estudando, é a mudança climática, o filho está com um bom cobertorzinho, está bem agasalhado indo para a escola. Para a mulher, a família é prioridade. E se a família está bem, ela pode estar mal. Tem outro tipo de violência também, que é a questão de que o companheiro ou o namorado, enfim, a pessoa, de que a mulher não é capaz, ou de que a mulher não vai conseguir sair daquela relação. Como é que é essa história? Muitas vezes não mesmo, né? A gente tem que ser muito realista com a mulher que está nos ouvindo. Muitas vezes, quando ela não tem saída, ela não sai. Simplesmente ela não sai. Então, por isso que 52% das mulheres não denunciam o companheiro, porque ela não tem saída. E aí relacionam isso muito à mulher classe média baixa. E eu vou contra isso. Eu digo que não, porque a mulher classe média baixa, a que é mais humilde, ela faz uma faxina de R$150 e ela consegue pôr comida na geladeira, ela consegue fazer o dia a dia andar, pedalar. A mulher de classe alta, ela tem vergonha de denunciar. Classe média, não é nem alta, classe média, aquela que precisa pagar o boleto do colégio das crianças, aquela que compra, que precisa, um tênis que o pezinho dele cresceu, ela precisa repor aquele tênis, ela tem pouco prazo, ela não tem elasticidade financeira e ela depende daquele companheiro. Então, como eu falei, ela fica na relação, quando não tem saída, não sai, é muito complicado e muitas vezes termina no feminicídio. Porque vai criando um ranço nesse homem, que ele quer se ver livre dessa mulher, até um dia que ele faz o vias de fato. É muito triste. E a gente vê isso na frente dos filhos até, né? Nos programas de notícia a gente vê na frente dos filhos. E aí a gente vai falar agora de empoderamento feminino, né? Você tem um programa, você ajuda junto com outras voluntárias no Sentinela do Bem, né? Que acolhe as mulheres que resolvem denunciar o companheiro na delegacia. Como é que é esse projeto? Quem puder me seguir, por favor, nas redes sociais, o meu Instagram é Rebanhara. Lá eu indico o SOS Mulher Oficial, SOS Mulher Oficial. Mas como tem vários, eu prefiro que chegue no meu Instagram, no Rebanhara, que eu indico. O que é o Sentinela do Bem? É uma ação que nós fazemos, que nós recrutamos mulheres pelas redes sociais. Então, eu passo um protocolo, onde as mulheres vão e ajudam a vítima de violência na delegacia da mulher. Com autorização da delegacia, a gente chega, se apresenta com o RG, fala, eu sou Sentinela do Bem, eu participo da ação social do projeto Sentinela do Bem, ela chega na delegacia acompanhada com mais uma, né, enfim, acompanhada, eu peço para nunca fazer sozinha, com um kit feito em casa mesmo, aquele kit do exame de sangue, que é um suco de laranja, água, lenço, porque a vítima chora muito, está ensanguentada, uma camiseta velha que você pode pedir para os vizinhos e colocar nesse kit, uma bolachinha, porque a vítima, para chegar na delegacia da mulher, ela está 8 horas sem alimentação. E ela já entra em confusão mental pela falta de alimentação mesmo. Isso, a parte biológica vai dando falência. E as crianças que estão com ela também. Então, uma bolachinha naquela hora é super importante. E a delegacia não tem... Porque a gente entende a dificuldade do Estado também. Não adianta ficar batendo no Estado e só apresentando o que o Estado não faz. Você tem que levantar do seu sofá e ir fazer. E eu tenho encontrado muitas mulheres que vão fazer, vão à delegacia, pegam lá a receitinha de bolo que eu ensino, como é o protocolo do Sentinela do Bem, e vão para as delegacias. Qual é o índice maior nas delegacias? Final de semana, feriado e calor.
É onde eu mais reúno mulheres para ir para a delegacia da mulher, sentar e ficar de prontidão, por isso que é o sentinela do bem. Não pode emitir opinião, tem que recepcionar essa vítima com um abraço acolhedor, colocá-la sentada, alimentar, higienizar ela, passar álcool gel na mão, alimentar as crianças, para que ela possa fazer o boletim de ocorrência dela em paz, se é que é possível ter paz numa situação dessa, mas que ela possa sair dessa confusão mental, que ela tenha estrutura física, né, biológica, e enquanto ela está lá, a gente fica com as crianças, brincando, desenhando, enfim, tentando amenizar um pouco aquela dor que já não tem tamanho. Né? Você já recebeu quantas mulheres na delegacia? 200, em menos de 8 meses. E tem quantas voluntárias? Nós temos 58 voluntárias. Eu criei na coordenação do município de São Paulo 58 coordenadoras e 19 lideranças. Nenhuma ganha nenhum real por isso, nenhuma pode fotografar ou filmar a ação. E eu não deixei transformar em um projeto de lei de nenhum partido e nem em nome de ninguém. E todos entendem que é para que isso possa andar o Brasil todo. O que você já viu nessas 200 mulheres? Assim? O que você já viu que você pode dizer que é um perfil comum, que você pode, né, contar aqui pra gente, de casos de violência contra a mulher? Olha, o mais triste é quando quando tem os filhos ou que tem que deixar o pet para trás. Porque daí o agressor começa, que é uma coisa nova para mim, né? De tudo que eu estou vivendo, é o mais novo, é mutilar, machucar o pet e mandar para a vítima de violência, com uma forma de vingança. Isso é uma coisa meio que eu não contava com isso, eu contava com outras coisas, mas o pet ficou... Então isso é muito pesado, porque a mãe não consegue passar para a criança, não pode, né? A criança sente falta do bichinho, e a mãe vê a violência que o pet está sofrendo. E geralmente a mulher que vai para a delegacia, ela está disposta a levar os filhos, sair de casa, mudar de vida e começar uma nova vida. Muitas não querem voltar para o lar, querem o lar restabelecido e querem o marido de volta, mas sem a agressão, sem a violência. Elas não querem estar lá. Elas querem a solução. Elas querem como que um passo de mágica, eu como mulher entendo bem, a família de volta. Elas não querem estar lá. Por isso que 52% nem chega, né? Mas as que vão à delegacia da mulher, algumas que não têm filho, deixam o pet. E hoje muitas decidiram não ter filho. Deixar o pet é deixar um filhinho. Então, é um problema muito sério, que eu estou conseguindo tirar os pets também junto com as mulheres. Mas, assim, de modo geral, a bolsa fica para trás, o celular fica para trás, porque o agressor retém a bolsa e o celular, para que ela não tenha comunicação com ninguém, que ela não tenha dinheiro e mobilidade, e que ela não tenha os documentos. Isso é uma coisa muito comum da violência doméstica. Outra coisa muito comum é a ameaça de morte. Quando nós identificamos que aquilo de fato é necessário, aí eu entro em contato com o governo do Estado de São Paulo, nós tentamos casos de acolhimento e tudo, mas estão cheias, né? O governo faz o que pode e vai até além, e aí eu tento encaminhar para Roraima e para Amapá. Porque a família Gurgel lá na Amapá, a família Jesus em Roraima, eu tento encaminhar, eles acolhem a vítima de violência. Algumas precisam entrar com um processo pedindo até a mudança de nome, para não serem identificadas, porque é grave. A minha secretária mesmo, que trabalhou comigo 18 anos, foi assassinada. Ela tinha protetiva na bolsa, pelo companheiro, e ela perdeu a vida por causa de uma casinha, de querer lutar pela casinha, pelo teto dela. Ela não queria sair do teto dela, ela queria ficar no teto dela. Ela perdeu a vida. Então, o que eu exemplifico sempre, tem que ser deixado para trás. Tem que deixar tudo para trás, tem que começar uma vida do zero. Renata, é difícil, é impossível. É tudo que eu tenho por uma vida. Mas, de repente, a mulher está ali com o principal, que é os filhos, né? Que acho que é o principal. E elas nos procuram onde? Nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quando não é ela, é um vizinho, é uma amiga, é alguém, né? É o SOS Mulher Oficial ou o Rebanhara. Elas entram no inbox, deixam lá e aí a gente corre para tentar solucionar isso. Uma história que começou quando você foi vítima, né? Eu fui vítima de violência na véspera de um feriado no ano passado. Para quem não sabe, eu fiquei 1 ano e meio, eu tive uma bactéria no cérebro, fiquei 1 ano e meio quase internada no Einstein, não sei se pode falar, mas enfim. E nisso eu não percebi que o meu casamento de 10 anos já tinha acabado. Eu não percebi, dentro da minha doença, que ele já tinha me abandonado. E aí no hospital eu trocava de roupa todos os dias, pijaminha, eu punha um pijaminha de cada cor, eu ficava esperando ele. Na minha cabeça ele estava cuidando das crianças. E eu tinha a expectativa de que ele viesse me visitar no hospital. Ele foi raríssimas vezes, quase não foi. Mas dentro da emoção, a mulher não percebe, eu não me dei conta, mesmo eu falando, ser nativa e tudo, eu não me dei conta que o abandono já tinha acontecido, né? E quando eu fui para casa, eu descobri que ele estava me traindo nas minhas próprias camas, tanto na casa da praia, quando eu estava no apartamento de São Paulo, ou quando eu estava internada no hospital, na minha cama em São Paulo. E quando eu fui conversar com ele, ele veio para cima de mim e me espancou. Eu tinha uma cirurgia aqui, que eu tinha 40 pontos, ele estourou um telefone
na minha cabeça e depois eu saí de casa para nunca mais vê-lo. E eu posso te dizer que dessa experiência eu cheguei na delegacia de pijama, sangrando, meu filho estava entrando no banho, ele saiu do banho do jeito que ele estava, nós fomos para a delegacia, foi aí que eu senti a necessidade de uma camiseta, de uma roupa, foi a necessidade que eu senti da alimentação, porque eu fiquei horas sem comer, eu devo ter ficado mais de 12 horas sem comer, meu filho também ficou. Eu entrei em estado de choque, você fica em estado de choque. Eu porque estava doente, mas a mulher normal é porque a casinha dela ficou, as coisinhas dela ficou, o marido dela ficou, tudo na vida dela ficou para trás. E como superar essa mudança brusca, né, esse sentimento, como começar uma nova vida a partir de então? O que você fala para essas mulheres? Olha, é muito difícil, é muito difícil. Você quer sua casa de volta, você quer sua família de volta, você quer sua paz de volta. E a reconstrução não é fácil, mas é um dia por vez. Não existe, elas entram no meu Instagram e falam, Rê, você superou. Não é superação, não são exemplo de superação, são exemplo de luta. É diariamente, é um tijolinho por vez, porque não tem receita de bolo. Mas você tem que ir sim para a Delegacia da Mulher. A Bibi, ela agiu de modo correto. Tem que ir à Delegacia da Mulher. Tem que ter a pedia protetiva. Eu sempre friso que o mais importante é você tomar uma ação, uma atitude para se defender. Tudo é gradual, tudo é lento, tudo é moroso, mas tem que ter um início. Tem que ter um início. E trabalhar um dia por vez, um dia por vez, um dia por vez, porque não tem outra forma, não existe outra. Eu saí sem nada, tudo meu ficou para trás, nós recomeçamos do zero. Mas tem que recomeçar. E todo dia um dia, Rê, tá fácil para você? Não tá fácil, tá difícil. Não tá fácil, mas é um dia por vez. Não tem solução. Você vai buscando apoio, você vai se decepcionando com umas pessoas, se encantando com outras, mas a vida é assim e é um dia por vez. Mas você tem que ter ido para a Delegacia da Mulher, você tem que pedir sua protetiva caso ele continue atrás de você e encaminhar para um bom advogado a sua ação ou ir para o público mesmo, né? Pedir para um advogado público mesmo te representar e aguardar e lutar. Todos os dias é dia de luta, não é fácil. A gente está fechando foco na mulher, mas a violência é uma existente em todo o campo, né? Mas a gente está fechando hoje o foco na mulher e eu peço para ela ter fé, porque sem você fazer as coisas certas, do modo correto e ter fé, também fica mais difícil ainda. Tem muita gente que fala que o homem também é vítima de uma cultura, vítima do que ele aprendeu em casa. Sim. Às vezes o agressor, ele viu o pai dele agredindo a mãe dele, né? E existem lugares em que o agressor, ele também vai para a sala de aula, ele também passa por um atendimento psicológico, né? Ele também passa por uma reeducação. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, a necessidade da gente mudar essa cultura, né, do machismo tóxico. Eu acho que você pegar um homem, colocar na sala de aula para ter aula, sinceramente, eu não vejo isso. Parabéns para quem acha, eu sei que tem juiz, Ministério Público que acha incrível isso, eu não acho. Eu não acho que isso a gente vai conseguir solução. Eu acho que tem que ter punição. Enquanto você vê um assassino solto, com a AB na mão, barrigudinho, gordinho e forte nas ruas, ou empregado e bem empregado, ganhando um salário de 40, 30, 50 mil com tanta gente desempregada, você cria mais agressores. Você cria como você mesmo falou, acabou de falar, agora nós temos uma cultura muito complicada do machismo, onde bater em mulher era algo comum. Eu vi meus avós apanhar, minha avó apanhar, eu vi minha mãe apanhar. Então é uma coisa natural, normal. Fez alguma coisa, não limpou o fogão direito. Mas não deve ser... soltou o cabelo. Não deve ser, a gente tem que falar sobre isso. É por isso que a gente está falando disso aqui no programa. Como que a gente muda uma cultura? Mas a gente muda uma cultura... Na punição, no exemplo, na referência. Mas terminar na punição. Lá em cima. Terminar na punição, Renata. E a educação da sala de aula. Será que o homem aprende com a punição? Ou ele sai da cadeia e volta a cometer o mesmo tipo de Se houvesse punição de fato, não, ele teria respeito ao trabalho dele, à vida dele, à condução da vida dele. Não adianta ele sair da cadeia depois de uma violência dessa, como nós estamos falando no caso como feminicídio, porque de lá vem o exemplo para todo, porque a multiplicação vai acontecendo em escala decrescente. Porque o máximo é o feminicídio, é o companheiro matar a mulher. Mas antes disso tem anos de abuso, de violência psicológica, violência física. Essa prevenção feita social, hoje é muito difícil. Os jovens de hoje já estão nascendo um pouco mais informados. Os adolescentes, meus filhos, já são bem mais informados, né? Então, eu acho que parte da educação. E as redes sociais ajudam bastante. Todas essas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, fecha
para o ser humano e vai decidindo e instruindo e educando. São campanhas que deram muito certo, que elas só estão crescendo aí. Então, há 30 anos né? no mundo, que chegaram no Brasil agora, mas o Outubro Rosa existe há 30 anos no Aqui mundo. no Brasil acho que tem 15 anos e a campanha é um exemplo de sucesso, né? E a gente pode falar isso, pode estender isso para o feminicídio, acho que já tem um mês de feminicídio. Tem datas da mulher, tem milhões de datas agora, todas inseridas no nosso... Mas o mais importante, eu acredito, que seria pegar lá em cima e pegar esses autores de crimes hediondos e não ter progressão de pena. Porque é uma progressão. O Misael, eu vou te dar o exemplo do Misael Bispo mesmo, matou a Mércia Nagashima com todos os requintes de crueldade. Ele teve 22 anos, né? A Mércia hoje teria 38 anos, vou citar ela como exemplo, ela teria 38 anos hoje. Ele teve 22 anos de pena. Parece que ele leu um livro, fez não sei o que lá, bom comportamento, remissão de pena. Como remissão? Aí o homem chega em casa e espanca a mulher mesmo. Se eu bater em você, nada acontece comigo. Meu avô fez isso com a minha avó, meu pai fez isso com a minha mãe, vou fazer isso com você. E se você escorregar e bater na quina e falecer, comigo também não vai acontecer nada, porque eu vou casar de novo, eu vou encontrar outra pessoa. Então, essa banalização e falta de criminalização mesmo. É premiar, desculpa a falta de palavras, mas é premiar o autor de um crime hediondo. A palavra feminicídio chegou agora no Brasil e eu estou partindo dela para o caso menor, né? Mas a sala de aula eu não acho que opera bem. Você colocar, ele ficar mais ranço, mais raiva. Tinha que ter exemplos de punição. Retirar o AB para casos menores, não poder participar de concurso público como já existe. Acho que tem mecanismos. E os projetos de lei que... Pois é, isso que eu ia te falar. A gente está numa casa legislativa, né? A gente estava até conversando sobre isso antes. Adianta, a gente já tem toda a legislação necessária, é preciso ter outros tipos de legislação. Como é que você vê essa questão? Eu acredito que nós temos mentes brilhantes no Brasil, grandes advogados, grandes mulheres, grandes homens que criaram projetos de lei maravilhosos. Eles precisam ser efetivados. Eu recebo uma média de 100 a 200 por período projetos de lei. Eu trabalho com o vice-líder do governo, da Assembleia, né? O deputado Wellington Moura, quero até agradecer o trabalho do deputado Wellington Moura, porque quando ele me assumiu e assumiu a mulher, a frente da mulher, ele sabe o peso que foi, não é simples para ele, porque é o que nós acabamos de falar, é uma história cultural, né? E ele assumiu mesmo e ele abre portas para que a mulher seja respeitada. Então, muito obrigada, deputado Wellington Moura. E os projetos de lei existem. Milhões de projetos de lei maravilhosos que só precisam ser efetivados. Acho que criar muito projeto de lei, nós recebemos muitos projetos de lei, mas não faz sentido. Já tem projetos de lei bacanas, só precisam ser efetivados. Nós vamos lembrar que nós temos no estado de São Paulo 600, se eu não estiver errado, 657 municípios. Nós temos a delegacia normal, então nós precisamos dar mais capacitação, mais capacitação técnica para esses delegados atenderem a vítima de violência doméstica, que leva 5 vezes mais o tempo do que uma vítima de violência normal. Você vai fazer um boletim de furto de carro, é X tempo. Você vai atender uma vítima de violência doméstica, é X vezes X vezes X. E precisa ter um emocional, uma técnica, precisa ter profissionais capacitados, preparados para, de preferência, uma psicóloga acompanhando esse delegado. E toda a cidade do interior de São Paulo pode não ter uma delegacia da mulher, mas certamente tem uma psicóloga. Falando do Sentinela do Bem, né? Uma mulher que esteja vendo, que esteja vendo a repercussão nas redes sociais, como é que ela faz para participar e ser voluntária do Sentinela do Bem? É só procurar vocês? É só me procurar. Tem um protocolo muito simples. Eu sempre posto o SOS Mulher Oficial no meu Instagram, no Rebanhara, né? Então é SOS Mulher Oficial ou no Rebanhara. E tem um protocolo muito simples para ser cumprido. E eu quero passar um dado para você importante. O Sentinela do Bem atua mais no calor. Em dias frios, a violência doméstica cai muito. Segunda e terça é quase inexistente. A crescente é feriado, final de semana, datas comemorativas e calor. Que é quando o casal sai, vai para algum outro lugar, aí acontece... O companheiro bebe, o companheiro quer sair, quer paquerar, está irritado, tem que voltar para casa, cuidar dos filhos, para num bar. Então, essa é a crescente. Então, eu recruto mais essas mulheres, eu solicito mais o apoio delas, véspera de feriado, véspera de final de semana e datas comemorativas. Vamos olhar agora para o futuro. Vamos. O que a gente precisa discutir, né? A gente precisa melhorar o atendimento à mulher, a gente precisa acolher melhor a mulher, precisa mudar a mentalidade do homem, do companheiro, de uma maneira geral. Quais são os próximos passos que a gente precisa trilhar na sociedade brasileira para que a gente diminua esse número de feminicídios? Primeiro, uma mulher dar a mão para outra.
Porque, às vezes, eu vou cair, vai ser complicado o que eu vou te falar agora, mas assim, a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar de. Às vezes, por isso que eu não gosto de falar a palavra feminista nem a palavra feminina, porque eu acredito que... Você sabia que todas as leis criadas em defesa da mulher foram homens que canetaram e assinaram? Eu não sabia disso. Quando eu me envolvi na violência doméstica, eu vi quanto é importante o acolhimento dos homens. Eu não estaria falando aqui se não tivesse você nesse momento. E tantos aqui atrás, e tantos aqui. Então, assim, o complemento de homens e mulheres. Que as mulheres parem de julgar outra mulher. Você está falando de uma palavra que é uma palavra da moda que chama sororidade, né? Que é uma mulher apoiando a outra. Isso. É um outro assunto, a gente já discutiu isso aqui. Quer dizer, dar apoio é fundamental. Não julgá-la, não condená-la. Porque, principalmente da onde eu sou, do interior, que eu nasci lá na roça, lá, quando a mulher trocava um fogão, já falava assim, ela falou que estava apertada, trocou fogão e deve ser amante de Zezinho. Então, assim, uma mulher sempre julgou a outra. É histórico isso. Não pode. Uma mulher tem que edificar a outra, respeitar a outra, para que dê voz para esse 52% desse número de mulheres que não denunciam, terem coragem de denunciar e não se sentirem culpadas, porque só dela denunciar o companheiro, ela já se sente culpada. Onde ela errou? Como ela errou? E ela não errou. E ela precisa sentir que a sociedade, que as outras mulheres dão suporte, oferecem estrutura para ela e acolhimento. É muito importante que uma mulher se una com a outra. Parece uma vala comum, parece tão simples você falar assim, as mulheres estão unidas. Não são unidas. Precisam ser. Eu acho que vamos começar daí, né? Antes da gente falar do homem agressor, vamos falar das mulheres que precisam se unir em prol e dar atenção e validar o que aquela mulher está falando. Não julgar, não condenar. Porque daí vai abrir vez e voz para o crime, né? E aí acolher, ouvir, abraçar, né? O toque é muito importante. Cuidar das crianças, alimentar, igual você está falando aí desse programa Sentinela do Bem. Na porta das delegacias, a alimentação, você viu a diferença que faz? Um abraço. Quando eu cheguei na delegacia, tudo meu ficou para trás. Eu só tinha um jovem de 21 anos do meu lado. Eu, como mãe desconstruída, como uma mulher completamente desconstruída, fracassada, falida. E emocionalmente fisicamente, eu não era nada, eu estava desconstruída. Como é importante um abraço. Você era muita coisa quando você foi para a delegacia. Por quê? Você resolveu denunciar, você resolveu quebrar aquele ciclo. Sim. Você teve muita coragem para quebrar esse ciclo, que é o que você falou, 52% das mulheres não tem essa coragem. A gente falou, uma mulher apoiando a outra, né? Sororidade e tal. O que mais que a gente precisa trilhar na sociedade brasileira? Muita coisa, né? É uma janela, muita coisa que um não exclui o outro. É uma série de coisas. Fazer esses projetos de lei serem válidos, capacitar mais ainda os delegados, eles já têm um processo de capacitação, mas precisa ser mais ainda. Pegar das cidades de interior, tem uma psicóloga, sim, toda a cidade de interior tem uma psicóloga, colocar do lado desse atendimento, que ela seja voluntária. Eu encontro no SOS Mulher uma facilidade de voluntários e voluntárias, eu prefiro que venham mulheres, mas uma facilidade de voluntárias. Então, assim, na delegacia precisa que o delegado seja acompanhado por uma psicóloga ou por uma psiquiatra, e toda a cidade tem, né? Ou uma psicopedagoga, toda a cidade interior tem uma professora primária, alguém que tem uma didática, uma simples didática, não tem psicóloga, mas tem uma professora P1, que é professora primária, que às vezes pode ter a delicadeza de entender aquela mulher, pelo método didático, informativo, educação. A gente está falando aí muito de interior, capital. Esse programa ele passa no interior do estado de São Paulo inteiro, né? Então é muito importante para essas mulheres que estão aí no interior. Existe diferença, assim, de atuação, de forma de ver do interior para a capital, por exemplo? As mulheres aqui vão mais à delegacia do que o interior? Vão. O interior é mais vergonhoso, porque na hora que você vai sair da sua casa para a delegacia da mulher, é vergonhoso. A caminhada é vergonhosa. Ir até lá é vergonhoso. Você sair ferida, sangrando, machucada da sua casa, denunciar seu marido, você se sente desonrada. Você se sente desonrada com a vizinha, você se sente desonrada com o líder religioso local, você se sente uma mulher desonrada e desconstruída. Aqui em São Paulo, as pessoas não te veem, né? São Paulo é múltiplo, você vai para uma delegacia como uma anônima. Na cidade interior, o seu passo é contado, o seu caminho é contado, é mais doloroso, é mais difícil, culturalmente é mais difícil. Por isso que eu peço mais atenção aos delegados, mais formação, mais preparo aos delegados que vão receber essa vítima. Porque eu costumo dizer que nas grandes cidades, que tem mais de 1 milhão de habitantes, a minha eu acho que tinha 3 mil habitantes, tá? Taubaté que você está falando? Tremembé. Tremembé.
Taubaté é top, grandão, mas Tremembé, meu Deus, era eu, a igreja, né? Tinha Hebe Camargo que morreu, tinha Monteiro Lobato que morreu também, um monte de gente morreu, ficou só eu, acho que na época lá. Pouquíssimas pessoas. Então, para eu ir numa delegacia, você imagina se tivesse que caminhar aí. Eu não iria. Fica 3 passos da minha casa. O delegado mora na porta da frente. Você se sente muito desacolhida, muito desamparada. Eu acho muito mais difícil. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, é que eu me senti destruída e fracassada. A mulher se sente. Né, a mulher se sente isso e tal. E carrega daquele momento em diante, ela carrega esse fardo, talvez por ano. Muitas mulheres acabam até com câncer. Quando a gente falou do Outubro Rosa, né, da prevenção do câncer, todos os relatos que eu tenho de mulheres que tiveram câncer foram mulheres que passaram muito problema com violência doméstica. Mas aí eu falo o seguinte, a mulher não é... a partir do momento que a mulher resolveu sair daquela rotina, ela é uma vencedora. Ela não é uma fracassada, assim, né? E eu acho que é esse sentimento que a gente tem que passar para as mulheres de uma maneira geral, né? Sim. Está terminando o programa, o que você falaria para as mulheres que estão aí nessa situação, que querem ajudar, né? O que você falaria aí para outras mulheres que querem acolher essas vítimas, para a mulher que está se sentindo vítima em casa, o que ela faz? Ela tenta conversar com o companheiro, ela vai denunciar, cada caso é um caso, o que você falaria? Não tem receita de bolo, cada caso é um caso. Só que quando você for conversar com o companheiro, é muito difícil, porque se já esse diálogo não existe, não adianta insistir. Você não é limitada, não é que você tem falta de comunicação, porque as pessoas ficam, conversa com seu marido, às vezes ele não está disponível para te ouvir. A culpa não é sua, fala para a mulher também, né? Fale você que elas vão se sentir muito acolhidas com a sua voz. Tá? A gente gosta de ouvir, sabia? A gente gosta de ouvir. Então a culpa não é? Não é sua, fala para a mulher, né? A culpa não é sua, né? O que mais que você falaria? A culpa não é sua. Se o limite chegou, você vai ter que ir para a delegacia, sim. Faça o boletim de ocorrência, procure uma delegacia. Se não tiver delegacia da mulher, procure delegacia normal. Espere, tenha paciência. É difícil, é doloroso, mas vá buscar os seus direitos. É o primeiro passo que tem que ser dado. E fé, independente de bandeira de religião. Porque a fé consegue estruturar uma mulher psicologicamente. Não é medicação, não é... Muitas vezes recorrem à medicação, mas a fé eu acho muito importante. Cada um lá com a sua bandeira, porque a gente tem que se pegar em algo maior. Não tem jeito, a gente não está aqui do nada, né? Então eu tenho muita fé. E senão não teria saído da doença, não estaria aqui com você na TV Alesp. Muita fé, mas vá buscar os seus direitos, sim, sim. Se faça ser ouvida, não tenha medo do julgamento. Não tenha medo das condenações, você é mais forte do que isso, você sabe como proteger a sua família, você sabe como se proteger. Vá buscar os seus direitos, vá à delegacia da mulher, denuncie. E se você vê um vizinho que é cair na vala comum, um vizinho agredindo a mulher, etc. Briga de marido e mulher, ninguém mete de colher, mete sim, liga 180, né? Se você esqueceu 180, liga qualquer 18 que você veja lá, vai no SOS Mulher Oficial, tem lá, pode ligar até para os bombeiros, mas... Tome uma atitude. Ou vai no pode Google salvar uma vida. Vai no Google e digita lá SOS Mulher, ou enfim, acolhimento de mulheres. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da Renata Banhara. O programa de discussão especial de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.